A paz do Senhor, glória a Deus, graças a Deus, uma vez mais aqui com você para ensinar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos de volta e vamos mergulhar na terceira aula direcionada a obreiros ou futuros obreiros da casa do Senhor. A Bíblia fala de vários obreiros, do obreiro reprovado e do obreiro aprovado. O meu intuito aqui é falar sobre o obreiro aprovado, não esquecendo do obreiro reprovado, porque infelizmente estamos convivendo numa sociedade cristã que existe obreiros aprovados e obreiros reprovados. Existem obreiros que são para a honra e obreiros que são para a desonra, obreiros que são para a vergonha, obreiros que são para o bom andamento da obra de Deus. Amém ou não amém? O desejo do meu coração é que você seja um obreiro aprovado. Tive alguns contratempos, os irmãos sabem, formataram meu celular, passei todo aquele perrengue de roubo, mas recuperei. Eu quero aqui ser rápido, né? Estou me preparando para voltar para o YouTube de novo, para gravar mais tempo para os amados irmãos. Mas nessa terceira aula eu quero falar sobre Pedro. Você já ouviu falar de Pedro? Pedro foi um obreiro aprovado. Pedro, ele tinha das qualidades mais importantes na vida de um obreiro, que era não desistir. Um obreiro aprovado é aquele que não desiste, é aquele que está do lado do pastor, é aquele que está agarrado na obra, ele não desiste. Não importa se vão falar mal, não importa se vão se levantar contra, não importa se vai vir o vendaval, ele não desiste e nem deixa ser influenciado por outras pessoas, porque coisa triste é o obreiro fofoqueiro e o obreiro que se deixa ser influenciado pelo diabo. É um Himeneu, é um Fileto, é um Ananias, é uma Safira, logo vai cair nas garras da maldição e vai viver a miséria que o diabo tem para lhes dar. Mas se você é um obreiro aprovado, você terá o cuidado, a graça, a proteção, a provisão, a mão de Deus estará em teu favor. Voltando aqui, Pedro tinha uma grande qualidade. Que qualidade era essa? Pedro não desistia. É isso mesmo. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus 3 partes da vida de Pedro, e eu quero que você também analise junto comigo na sua Bíblia, e você marque, você grife, você anote, porque vai ficar de lição e de ensinamento para você, amém? Vamos ler em Mateus capítulo 4 e versículo de número 18, a primeira fase da vida de Pedro, um obreiro aprovado. Mateus capítulo 4 versículo 18, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, Pedro era um pescador, homem, trabalhador, andava com sua peixeira, homem guerreiro, né? Só que Jesus tinha outros interesses. Verso 19, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha para mim, você já está olhando, né? Pedro estava trabalhando, pescando. Jesus chega, faz o convite, chama eles para eles deixarem de ser pescador de peixe e agora ser pescador de homem. O texto diz: e deixando as redes, os seguiram. Aqui eu não quero vos dizer aos amados obreiros ou futuros obreiros que você deve deixar o seu trabalho, mas se existe algo que impede de você ser um obreiro e seguir a Jesus, você deve deixar. Por quê? Porque as redes não são mais importantes do que Jesus. Então a primeira coisa que Pedro faz é largar a rede. Pedro larga a rede e vai andar com Jesus. Não é interessante? Porque Jesus havia dito: vou fazer de vocês pescadores de homem. E o obreiro, que é obreiro, ele ganha almas, ele convida, ele influencia. Você que é obreiro não foi chamado para ser influenciado, mas para influenciar. Tem obreiros que
qualquer coisa o influencia, o leva para o mundo, o deixa fora da igreja. Alguém liga, manda uma mensagem, vai na tua casa, enche a tua cabeça de coisa e você se perde, e você perde de ganhar o que Deus tem para entregar para você e para a sua família. Por quê? Porque você prefere a rede do que Jesus, prefere o peixe do que as almas. É isso mesmo. Aqueles peixes era providência, aquele peixe era dinheiro, aquele peixe era sustento. Só que ele deixa a rede, deixa o peixe, segue Jesus e vai para aprender a ser pescador de homens, obreiro aprovado, prioriza Jesus e a missão pela qual ele foi chamado. Estou certo de que todo ser humano deve ganhar almas, todo ser humano deve se multiplicar, você deve influenciar, convidar, ensinar, sempre que tiver uma oportunidade, fale de Jesus. Você deixou a rede ou não deixou? Você deixou o peixe ou não deixou? Você abandonou o mundo ou não abandonou? Você é obreiro ou está caminhando para ser obreiro? Então deixe a rede, siga Jesus e ele vai fazer de você pescador de homens. Pedro aceita Jesus, vai caminhar com Jesus. Jesus vai ensinar a Pedro como ser um obreiro aprovado. E detalhe, um dos que mais deu trabalho a Jesus foi Pedro. Outra coisa, Jesus nunca abandonou a Pedro e Pedro nunca abandonou a Jesus. Pedro negou, mas não abandonou. Pedro negou, mas não abandonou. Pedro amaldiçoou, mas não abandonou. Pedro rejeitou, mas não abandonou. Porque se ele tivesse abandonado, ele não tinha voltado ao propósito, que era Jesus. Entenda, obreiro pode falhar, obreiro pode errar, obreiro pode tropeçar. Agora, o obreiro reprovado, ele desiste. O obreiro aprovado, mesmo errando, mesmo tropeçando, mesmo falhando, ele não abandona, não pula do barco. Ele está firme no propósito, ele está firme no projeto, ele está firme na causa que ele agarrou, no ministério que ele iniciou, no pastor que ele está do lado, na obra que ele está do lado. Ele está firme, ele não desiste. Vai acontecer de um dia ele falar mal do próprio pastor, vai acontecer de um dia ele falhar, ele errar, vai. Mas se ele é de Deus, se ele carrega a presença de Deus, se ele é um obreiro aprovado, ele não vai desistir. Ele vai se levantar e vai dizer: foi aqui que Deus me colocou, então vai ser aqui que eu vou lutar junto nessa obra missionária. Seguindo a mensagem para os obreiros, Pedro está caminhando com Cristo, aprendendo a ser um pescador de homens. No meio da trajetória, Pedro vai ficar com medo e Pedro vai negar. Quer ver? Olha comigo o que Pedro fez. Pedro negou. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54. Então, vamos ler o 5:5. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou entre eles lugar. Entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, o fogo clareou, o fogo acendeu, e o fogo revela quem está ali. O fogo revela. Quando o fogo de Deus vem, ele revela. Eu conheço cada pessoa da igreja, sei quem vai sair, sei quem vai ficar, sei. Deus revela tudo. Quando o fogo vem, a gente vê quem está contra, quem está a favor, a gente vê, a gente sabe, e a gente sabe até as consequências que vão acontecendo na frente. Por isso que eu sempre desejo o bem, mas tem hora que a gente cansa de abençoar, porque a gente é humano. Então o fogo revelou quem era Pedro, e a menina disse, fitando os olhos, disse: este também estava com ele. Versículo 56, estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos taus. Pedro, porém, protestava: era homem, não sou. Pedro dizendo: eu não estava com ele, eu não sou dele. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, outra pessoa dizendo também: este é verdadeiro, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes, não sou eu. Cantou o galo. Veja que Pedro, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, ele falhou, ele negou. O obreiro pode falhar, o obreiro pode negar. O tempo está acabando, 10 minutos.
vamos para a segunda parte da terceira aula. Eu tenho um limite aqui para gravar. Como eu gravo no TikTok, depois salvo para enviar, ele vai 10 minutos só. Então vamos para a segunda parte de 10 minutos, ok? Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, Pedro negou. 3 anos andando com Jesus, ele negou. É humano, ele negou. Agora, existe diferença muito grande de Judas para Pedro, porque os dois negaram, um vendeu e o outro negou, né? Os dois abandonaram. A diferença de Judas para Pedro, que eram 2 obreiros, é que um desistiu, o outro não desistiu. O outro pensou: quer saber? Vou continuar, vou perseverar. Talvez ele tenha misericórdia de mim, porque eu neguei, eu falhei, eu tropecei, eu errei, mas mesmo assim eu vou continuar. Judas, pelo contrário, foi lá, botou a corda para se matar, ou seja, desistiu. Quando você desiste, você está colocando a corda no pescoço. Você está colocando a corda no pescoço. E pode ser o teu fim. Pode ser o teu fim. Tem muitos obreiros morrendo por causa da desistência. Não persiste. Deus te chamou para persistir, para insistir. Você é importante na obra. Se você está recebendo essa aula, você é importante para esta igreja. Você é importante para a igreja pentecostal Marcados em Cristo. Se o inimigo está querendo te tirar dessa obra, se o inimigo está usando má influência, más conversações, pessoa chega, sai, pessoa vai na tua casa e começa a conversar. Se eu fosse você, já tinha saído. Eu já saí. Se o diabo está usando isso, é porque você é importante para essa obra. Se você persistir, eu tenho certeza, Deus vai fazer grandes coisas. Se você desistir, eu não sei qual será o teu fim, porque você vai ficar que nem barata tonta. Como eu falei para vocês, a gente abençoa, mas tem hora que a gente cansa de abençoar, porque a gente abençoa alguém que sai, mas esse alguém que sai insiste em falar mal, insiste em criticar, insiste em entrar em contato com o irmão e inflamar. E o que é que eu posso fazer? Será que eu tenho que suportar isso? Tem hora que a gente não aguenta. E diferente de outros que partem para conversar: por que você está falando isso? Eu sou diferente. Eu sou como Paulo da Bíblia. Eu sou como Pedro da Bíblia. Eu carrego a unção de Deus. Eu carrego a unção de Deus. E se eu disser: Senhor, chega, se eu sou homem de Deus, abate esta pessoa que está se levantando contra a obra, essa pessoa vai ser abatida, irmão. Vai ficar mudo, vai ficar surdo, vai. Eu vou ficar calado, não vou entrar nisso não. Amém ou não amém? Acontece. A unção de Deus, ela trabalha em favor do ungido de Deus. Se você carrega a unção de Deus vai se responsabilizar em te proteger. E se alguém vai contra você, a unção de Deus vai contra essa pessoa. O próprio Deus disse: não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Não pode tocar no ungido de Deus. Não pode falar mal do ungido de Deus. Não pode fazer de tudo para o ungido de Deus e a falência. Não pode. Quando alguém pede para sair, eu digo que Deus te abençoe. Aí a pessoa sai, às vezes fica falando, fica com maldade, fica com coisa para fechar. E aí Deus me revela. Aí vem alguém e me conta. Eu disse: Senhor, me segura, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo com a vida dela. Tem que ter cuidado. Amém ou não amém? Eu luto para abençoar todo mundo, quem fica e quem sai. Vamos lá. Pedro negou. A diferença é que Pedro não desistiu, Pedro não pulou do barco, Pedro continuou, Pedro avançou. Então seja um obreiro que não desiste, seja um obreiro que mesmo falhando não retrocede, seja um obreiro que mesmo errando não pula do barco. O obreiro aprovado é aquele que olha e diz: nós estamos juntos, vamos até o fim, vai avançar, vamos avançar. Que obreiro é você? Que quando chega a dificuldade você quer pular do barco? Quando chega um problema você quer pular do barco? Eu poderia desistir, ou não poderia? Eu poderia recuar, eu poderia chamar outra pessoa, ou levar para outro lugar, eu poderia. Quem que poderia me impedir? Eu poderia, mas eu coloquei a mão no arado, eu preciso avançar. Eu não sou obreiro reprovado, só se Deus me obrigar a desistir, só se eu ver que não tem solução, mas enquanto tiver 1% de chance, eu vou estar aqui. Pedro continua. Pedro não desiste. Pedro vai avante. Sabe o que foi que aconteceu com Pedro?
por ele não desistir, ele recebeu fogo, ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu autoridade, ele recebeu poder, ele recebeu as chaves, ele recebeu de Deus a autoridade. Jesus olhou para ele: Pedro, tu me ama? Eu amo. Pastorei a minha igreja. Pedro, tu me ama? Eu amo. Pastorei a minha igreja. Pedro foi quem ouviu de Jesus: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E todo mundo pensa que que a igreja foi edificada em Pedro. Não, foi edificada em Jesus. Só que Pedro estava dando autoridade para Pedro ser um líder maior da época. E Pedro foi confundido de uma forma tão grande que até hoje os papas chamam, os bispos, todos chamam Pedro do fundador da igreja. Diz que Pedro foi o maior papa da história. Pedro não foi papa, Pedro foi apóstolo, ungido, foi quem Deus liberou chave para ele. Chaves, Pedro recebeu chaves. Pedro, o que você abrir ninguém fecha, o que você fechar ninguém fecha, o que você fechar ninguém abre. Porque Pedro recebeu a autoridade que Jesus havia dado para ele. Pedro era como o Cristo ali na terra, conduzindo o povo da igreja. E isso foi tão forte que até hoje Pedro é confundido. E muitos acham que Pedro é Jesus. Essa é a pedra que ele falou. Mas Pedro não desistiu. Eu vou mostrar para você como Pedro não desistiu. Você pode ler aí e fazer conexão dos textos. Atos capítulo de número. Vamos lá. Atos capítulo de número 5 e versículo de número 28. E dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desses homens? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui Pedro tinha apanhado, tinha sido massacrado, tinha sido humilhado, e depois disseram: cala a boca, não prega mais. Leia o texto depois todinho, você vai ver. E Pedro junto com os discípulos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, lá atrás ele negou, mas agora ele está dizendo: eu não nego, eu não retrocedo. Por quê? Porque o fato dele continuar trouxe amadurecimento, trouxe experiência. Você só vai aprender se você continuar. Você só vai ter conhecimento, ter caráter. Você só vai forjar o teu caráter como obreiro aprovado se você continuar aprendendo, buscando, ensinando, orando, não negando, progredindo, avançando. Então você vai chegar a esse nível, um nível maior, um nível maior, um nível melhor. A última coisa para me encerrar: o obreiro aprovado na casa do Senhor, ele deve ser um contribuinte. Eu preciso falar isso daqui para me encerrar, tá bom? Para que os irmãos também tenham consciência, tenha ciência que o obreiro deve ser um primiciante, deve ser um ofertante e deve ser um dizimista, principalmente na vida do seu pastor, ajudar o seu pastor na obra de Deus. Gálatas capítulo 6 e versículo de número 6, leia esse texto. Gálatas capítulo 6 e versículo de número 6, eu quero encerrar com isso aqui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele a que o instruiu. A sua tradução fala melhor que a minha, leia na sua Bíblia. Aquele que está recebendo o ensinamento, compartilhe dos seus bens com aquele que está lhe ensinando. Não seja ignorante, não tire da boca de seus filhos e nem exagere, mas você precisa, como obreiro, ajudar o seu líder, ajudar a obra de Deus, fazer algo bom, para que haja um desenvolvimento melhor da obra de Deus, tá bom? Então, se você é um obreiro, procure ajudar mais, procure se doar mais, procure se entregar mais, principalmente para o seu amigo, seu jovem líder, que precisa da sua ajuda, que precisa da sua força. Deus tocou no seu coração, não endureça, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, essa foi a terceira aula para a glória de Deus. Na próxima a gente mergulha mais e vai mais fundo, tá bom? Te serviu? Se não serviu, é porque você não é ovelha, mas se você é ovelha, vai te servir. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.